Então aí a gente chega no tal do Sejusc, né, gente? Que fala lá, né, dos conciliadores e mediadores judiciais. Então, ó, os tribunais criarão centros judiciais de solução de conflitos, responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do CNJ. Tá? Então, eles criaram no novo código essa figura aí do Sejusc, que não existia, né, no código anterior, que seria então uma instância teoricamente separada, né, do judiciário, né, ou quer dizer, separada assim, né, o procedimento separado do procedimento judicial, né, da audiência de conciliação, seria um procedimento separado, especificamente só para atuar sobre esses casos, né, que ainda não, que eles chamam de casos pré-judiciais, né, pré-judiciais, né, não prejudiciais, pré-judiciais, quer dizer, que não foram ainda protocolados em cotação. Porque uma vez que forem protocolados em cotação, vão ser analisados pelos conciliadores, mediadores judiciais, né, ali, se tudo já não estiver ligado dentro do Sejusc, tá, gente? Porque tem casos que pode estar tudo funcionando junto já e pode ser outro tipo de organização, porque cada Tribunal de Justiça tem uma organização diferente, né, pessoal? Tem as normas gerais do CNJ e cada tribunal vai ter sua organização. E aí, olha aí, pessoal, o Código de Processo Civil, ele diferencia, tá, conciliador de mediador. Então, olha lá como é que ele fala, né? Quem que é o conciliador? Aquele que atua em casos onde não tem vinculação entre as partes, tá? E ele pode sugerir soluções para o litígio. Né? Então, e aí ele faz uma observação lá que, claro, né, é lógico aquilo, ó, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem, né, cara? É lógico, né? Você vê, o conciliador já está dizendo aqui, ó, conciliador, você não tem falo, tá? Não bote o falo aí, né? O falo, lembra, gente, o falo é comunicação. O falo é comunicação. Então, olha aí, sugerir soluções para litígio. Então, se eu for pensar aqui, gente, com base no Código Civil, integrando o Código Civil ao Código, tá aparecendo para vocês a minha tela do PowerPoint, né, gente? Só confirme para mim aí que eu tô meio... Assim. Ah, obrigado. Sim. Então, olha só, gente. Se eu for integrar essa informação com a informação do Código Civil, o que eu vou saber? Que o conciliador, ele pode aplicar, então, aquelas técnicas de negociação que tem no Código Civil, que é o quê? Dar prazo, né? Dar desconto, fazer a transação, conseguir um desconto, fazer uma dação, trocar o produto, né? Ver aquilo que o credor pode abrir mão para tentar chegar num acordo, né? E aquilo que o devedor pode pagar. Então, essas são as ferramentas que tem o conciliador, né? Fazer o distrato, né? Ah, não deu certo, devolve a coisa, faz o distrato, paga alguma indenização por ter usado a coisa. Então, essas são as ferramentas que a gente viu na aula passada, que estão no Código Civil, que são as ferramentas que estão à disposição do conciliador. Tá? O conciliador, então, está autorizado, durante a sua função, né, a utilizar essas ferramentas que estão no Código Civil. Né, porque ele pode sugerir soluções para o litígio. Então, na hora que vocês estiverem atuando como conciliadores, vocês vão estar atuando em pessoas que não têm ligação anterior, e vocês vão chegar lá e falar, ó, vamos ver o que aconteceu, vamos conversar, né, de boa, e aí, vamos ver aqui como é que a gente constrói aqui uma solução. Né? Como é que a gente faz aqui? Como é que a gente resolve isso aqui, né? Então, tá desconto, né? Não, me dá um prazo aí, parcela. Né? E o conciliador pode falar isso, olha, se der um prazo para o senhor, resolve. Né? Olha, credor, não dá para a gente trabalhar um desconto aqui para ele tentar pagar tudo agora. Então, isto o conciliador pode fazer, tá? É função do conciliador fazer isso, tá, pessoal? Então, vocês podem estar sugerindo isso quando estiverem atuando como conciliadores. Vocês só não podem fazer aquilo que está no final ali, mas lógico, né, gente? Isso aí não pode, nem juiz pode fazer isso, né? Nem juiz pode constranger ou intimidar as partes, né? Então, isso aí
cabe até para juiz, então, né, não seria nada, né, que deveria estar aqui, porque é regra geral. Aí, pessoal, olha aí, quem é o mediador? O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Ó, então veja lá, ó, já colocaram Harvard aí, ó. Já terminaram aí com o ganha-ganha de Harvard, né? Então, lá, quem é o mediador, então? O mediador é aquele que atua quando há vínculo anterior entre as partes, tá? E ele tem que fazer o quê? Auxiliar as partes a compreender os interesses no conflito, ó, interesses, coisas de Harvard, né? Isso aí é puro Harvard, tá? De modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, isso está lá no livro de Harvard também, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, assim, quando você vai lá no livro, né, do Como Chegar ao Sim, eles pegaram lá o Como Chegar ao Sim e colocaram aqui no Código de Processo Civil. Você vai encontrar exatamente isso que tem aqui lá no Código de Processo Civil, tá? Ou quer dizer, no Código de Processo Civil você vai encontrar lá no livro Como Chegar ao Sim de Harvard. É exatamente isso. Então é a função da mediação. A mediação, então, ela vai além da conciliação, né? Porque as pessoas se conhecem, elas têm vínculos, então você tem que ajudar as pessoas a desmontar aquilo, mostrar quais são os interesses. E se possível, tá, gente? Aqui não fala, mas, por exemplo, a comunicação não violenta, ela também pode ser utilizada aqui enquanto o instrumento para chegar a isso, né? Porque quando você usa a comunicação não violenta, o que você tem que fazer? Você tem que desmontar, né, aquela casca, né, as cascas das posições. Aí você vai procurar os sentimentos, né, que estão ali subjacentes àquilo. Você vai, né, depois ver as necessidades e vai chegar a uma proposta, né, chegar a uma possibilidade. Então isso é importante, né? Se vocês viram agora, mais ou menos o que a gente conversou em relação ao trabalho, né, eu procurei usar muito essa questão da comunicação não violenta, que é o seguinte: olha só, gera incômodo, sim, a escassez, ela gera um sentimento, né, de incômodo em vocês, ela tira vocês do lugar de vocês, mas a proposta é essa, né, para que vocês possam chegar a experimentar o processo. Aí, claro, você pode falar assim, não concordo, claro, é um direito seu. Não é porque a gente chega e desmonta a coisa, né, mostra o que está ali, que necessariamente você precisa concordar, né? Não é um processo de convencimento aqui, é um processo de explicação racional de escolhas. Isso que a gente tem que entender, porque a gente não pode se frustrar com certas coisas. Quando a gente vai fazer a mediação, né, a gente vai ajudar as pessoas, mas pode ser que olha, acabei de ver um negócio errado aqui, é CPF. A gente vai ajudar as pessoas a conversarem, mas a pessoa pode chegar no final da conversa até de boa, assim, isso que é a ideia, né? Chegar de boa e falar, olha, tá, de boa, entendi a coisa, mas não concordo, né? Então, é justo, é plenamente justo. E a conversa pode terminar assim, não concordo, ó, não concordamos, vamos mandar para o juiz decidir. O importante não... Então, veja, como a mediação, ela não visa um fim, mas ela visa um meio, ela não está preocupada com o resultado final disso, ela está preocupada em criar condições de comunicação. Tá, pessoal? Entendam bem isso. A gente não tem obrigação de fim. E a gente tem que entender que quando tem processo de escassez, né, você tem chance de levar ou não. Isso faz parte do jogo. Aí você não pode jogar a frustração no outro, esse é o detalhe, né? Você pode até não concordar, mas a frustração do processo, ela é inerente a você levar ou não, né? A você estar numa situação de que você não concorda, que aquilo te expôs, que te deixou incomodado, né? Mexeu com seus sentimentos. Então, isso faz parte. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também, entendeu? Não adianta a gente só falar de teoria aqui e na prática da coisa a gente não vê que isso acontece, tá? Na prática da coisa não vê que acontece. E a gente no direito está suscetível a ter muita frustração, né? Muita frustração, porque a chance de levar um não é grande, né? É contínua. E daí a gente tem que saber operacionalizar isso, né?
Então, não temos acordo aqui, tudo bem, né? Eu acho que a conversa foi proveitosa e vamos continuar na sequência do caminho que existe para seguir, né? Nessa trilha. Então é isso, tá, pessoal? Então entendam como funciona o mecanismo da coisa. E quando a gente está, né, envolvido num processo de escassez, que é o processo que gera o conflito, é aí que a gente tem que olhar para a gente, né, para ver como a gente operacionaliza isso. E quais as respostas que a gente dá a isso? Quais as respostas que a gente está dando a isso? Como é que a gente lida? Esse é o desafio, é um grande desafio, né? Até porque aí a gente vai pegando, entendendo como é que a gente funciona para poder realmente atuar nesse caso, né? Porque não adianta a gente só ter a teoria e olhar para essas situações e aí chegar lá na frente dos outros que estão realmente num processo de conflito e escassez, querer resolver problemas dos outros, se a gente não consegue lidar com os nossos, né? Quando a gente é exposto a uma situação de escassez e a gente entra, né, na porta do conflito, né? Mas isso não impede, por exemplo, da gente não concordar com as coisas. Não concordar é um direito. Agora, o que não pode trabalhar é no processo da frustração, né? Porque da discordância para a frustração e aí para a canalização da agressão, a partir daí, aí já é um problema, né? Aí a resposta já não é adequada. Entendeu, pessoal? Aí a resposta, ela foi totalmente errada, né? Teve a frustração e reagiu com agressão. Aí errou, né? Entenderam? Aí a canalização da resposta não foi a melhor, foi a instintiva, né? Porque essa é a resposta instintiva. A resposta, né, racional é a gente, né, pô, peraí, pensa, né, vê como é que é, respira, reflete, né, vê as situações todas, né, vê os argumentos, vê as possibilidades, vê as saídas, né, opa, começa a pensar nas saídas, como é que vai fazer, entenderam? Essa é a resposta esperada, porque aí você está usando seu cérebro para construir uma solução, né, e não para responder instintivamente, porque a resposta instintiva, ela não leva à solução, né? Ela só leva a você repetir um padrão reptiliano de resposta, né? Que não é o adequado e não é aquilo que a gente quer. A gente quer que vocês sempre tenham respostas melhores para todas as coisas que acontecem com vocês, tá? E para todos nós, né? Para a sociedade, para todo mundo. Essa é a ideia, tá?